Então, ele é tido como pai da magia negra, como pai, inclusive, da maçonaria. Então eles seguem muito ali os livros de Pode Salomão, tudo? perceber. As senhas que eles usam, olha só, tá tudo ligado ao templo de Shlomo de Melech. O pastor, e a gente tá sendo tão preparado que até tem o Fórum Econômico Mundial lá. O cara pegou e falou assim, ó, na Agenda 2030, você não terá nada, mas será feliz. O que ele quis dizer com essa frase dele, né, que foi o Klaus Schwab falou lá, e eles falam que ainda ali é o grupinho que manda a mensagem, mas na verdade eles falam que quem comanda realmente o mundo é o grupo de Bilderberg, né, que é onde os Na magnatas realidade, vão são lá. os Illuminates, né? São, Esses Illuminatis, eles vieram da onde? na realidade, é uma linhagem, né? São 13 famílias é, que regem a humanidade. São chamados de senhores do mundo. São 13 famílias que se reuniram e que têm poder econômico. Imagina, se você tem poder econômico, poder midiático, você controla. Você tem poder. Tudo. Se você tem o controle da informação é tudo hoje. Se você tem uma informação, você pode salvar uma pessoa, você pode matar ela. Um médico, na hora certa, uma pessoa que tem um ataque cardíaco, ele pode salvar a pessoa, porque ele carrega uma informação. Então, esses senhores, eles detêm esse poder econômico, mídia, que hoje, o que mais pega hoje é o poder da mídia. Narrativa, né? Narrativa, informação. A gente está vivendo hoje na era do fake news, que às vezes não é fake news, é É verdade. verdade, mas tá travestido. Mas hoje estamos Verdade. chamando o que é bom de mal e o mal de bom. Então, hoje essa agenda, eu tenho um livro que chama isso, Desmascarando a Agenda dos Illuminatis. Essa agenda de 2030 é uma agenda que envolve tudo que eu estou falando aqui. Questão da evolução robótica, questão da hibridização alimentar, questão da globalização educacional, questão também aí da questão vamos colocar assim, da ativação, não é ativação, mas ativação da homossexualidade, a proliferação da homossexualidade, a sexualidade infantil. Quer dizer, essa agenda, a proposta dela é fazer determinados princípios para a humanidade. É controle, eles querem que a humanidade. É o que eu falei para você, é a taça. Estão quebrando princípios da palavra, o princípio vai quebrar eles. No início, parece que nada vai acontecer, mas lá na frente isso vai dar problemas graves. Olha a humanidade. Você já parou para pensar quanto. Hoje a gente está vivendo no mundo das coisas rápidas, sim ou não? Sim. Você já parou para pensar que tudo que é rápido tá gerando nas pessoas hoje depressão, Ansiedade. ansiedade, síndrome do pânico? Hoje o ser humano, ele tem tudo o que é rápido, mas ele não tem tempo para nada. Verdade. Para perceber. Tudo é rápido, mas não tem tempo para nada. É rápido. Não, tem que fazer. O ser humano hoje é frenético. Só que tudo isso faz parte de uma agenda. Agenda alimentar, agenda psicológica, agenda social, agenda sexual, agenda infantil. Tá tudo ligado à agenda deles. É assim, eu não queria usar esse termo, mas seria um João Batista do mal. Preparadores do caminho para o Messias. O anti-Messias, o Machel Sotan. Eles estão preparando o caminho. Justamente para a chegada do. Porque, olha só, tem coisas que. O anticristo para vir, o mundo tem que entrar em cataclisma, principalmente econômico. E aí o que ele vem? Ele vem para ser o Salvador, o Messias. O que é o Machia? Machia, biblicamente, é ungido, né? É ungido. Mas o Messias no sentido do Salvador, aquele que vai salvar, aquele que vai livrar o povo desse cataclisma econômico, social, moral. Ele vem para isso. Então essa agenda, ela prepara para isso. Quando ele entrar, é para resolver todos esses problemas.
Depois ele se revela como o Mashiach Sotã, o E, a- anticristo. e até quem é da igreja vai acreditar nele, né? Tem muita gente que não entende, né? Ah, é difícil. Tem muitas pessoas que são convencidas, não convertidas. Tem gente que não se converteu, se convenceu. É diferente. Então eles estão preparando tudo, pastor, pra... Preparação absoluta. E Preparação. é os Illuminatis que estão por trás, então Por essas famílias trás. aí. Tem eles e tem também. Os Illuminati, qual Tem que é a diferença seres, né? deles e... Esses, tem esses- seres, pode falar. tem seres também que estão por trás disso aí. A Bíblia vai falar, Apocalipse. 3 seres que saem da. Um sai da boca do dragão, outro sai da boca do falso profeta ou do anticristo. São espíritos rãs. Mas na realidade eu falo que são os intraterrenos. Você já viu? Esses 3 que eles mostram como extraterrestres, que parece um sapo humanoide. Você já viu esse? Sei. Tipo ET. Na verdade, esses daí são os intraterrenos. Biblicamente, a Bíblia fala que são eles que controlam os reis, as autoridades. Está na Bíblia. Só ver. Então, esses seres, eles controlam as autoridades mundiais. É eles que controlam. Está na Bíblia isso aí. Eles controlam. Tem regimento. E o anticristo vai estar ligado a tudo isso, né? Vai ser o orquestrador. Ele vai ser o orquestrador, perfeito. É ele que controla isso, mas vai ter esses seres também ali, e é sempre o padrão de 3, percebe? Em tudo, né? Você vai ver nos desenhos, eles se mostram em 3, nos filmes 3. Então, esses daí que eles falam que são os 3 extraterrestres, são os intraterrestres. Extraterrestre é outra coisa. Extraterrestre é outra coisa. E o que os Illuminatis têm a ver com a maçonaria? Eles são do mesmo grupo ali? Na realidade, assim, a maçonaria em si é sociedade secreta. Ambos são Porque eles sociedade falam que secreta. faz o bem e tal, né? Na realidade, na verdade, são filantrópicos. Sim. Você percebe que a palavra religião, no grego, eles falam que é relicare, que é religar o homem com Deus. Mas olha só que coisa interessante. Toda religião, ela tem um fundo de verdade. Toda ela. Por exemplo, a palavra verdade em hebraico é chamada de emet. Ela se escreve com a primeira letra do alfabeto hebraico, a do meio com a última. Por quê? Porque verdade na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de quem está assistindo, tem que ser no início, no meio e no fim. Significa dizer que toda religião, ou até mesmo sociedade secreta, tem um fundo de verdade. Concorda? Quando eles fazem filantropia, a filantropia que a gente chama em língua hebraica de tzedakah, que é justiça social, não é algo bíblico? É. Jesus falou, Verdade. estive nu e me vestistes. Estive com sede e me deste de beber. Estive com fome e me deste de comer. Quer dizer, filantropia, o que a gente chama de tzedakah, justiça social, é algo bíblico. Tem uma base de realidade. Esse é o problema. É que as pessoas confundem uma base de verdade com princípios espirituais estabelecidos como totalidade. Então você pega religiões, até o satanismo tem base de verdade. Porque ele acredita em quem? Acredita no diabo, né? No diabo. Então ele tem uma base de verdade, mas não significa que o que eles estão ensinando seja Bom. bom, seja bíblico. Então, você pega a maçonaria e Illuminati, é os braços da Hidra. É os braços que eles utilizam como as religiões, justamente para afrontar o Criador. Porque essas religião, ela foi feita e criada pelos angelicais do mal. Para quê? Afrontar o Criador, dividir a glória de Deus com outros seres. Pode perceber, toda religião ela tem geralmente ela tem ali um ser regente. Toda religião. Você vai pegar as religiões aí, é só fazer um mapa, um mapeamento da religião. Agora, você pega maçonaria, Illuminati, tem os mesmos perfis, sociedade secreta, filantropia, trabalham com pirâmides. É sempre assim, né? Tem os graus, 33 graus. O que é os graus? Na verdade, o grau é uma questão de honorária, Status? que eles falam. Seriam Status honorários, porque a gente fala em hebraico que é Keter HaRohimah, coroa de sabedoria.
são pessoas que atingiram um nível de sabedoria. Na realidade, são rituais. Chegou ali por causa de rituais que foram praticando. Essa é a Quando chega no verdade. 33, ele já deve ter feito muita É coisa. muita coisa. Ele chegou no nível que eles querem para ser um grã-mestre que fala. Igual, por exemplo, eu não lembro qual foi o ano, pelo Facebook, eu recebi uma proposta dos Illuminates. Eles te mandaram lá no. Mandaram no Facebook. E Mais velado, e eu assim? Como que era? Um perfil velado velado? no meu Inbox e tal? Messenger, né? No Sei. inbox. Cara, numa prova financeira lascada. Aí os Me caras mandaram. ofereceram dinheiro. Falaram assim, ó, o grã-mestre quer falar com você. Eles fazem um mapeamento, eles têm um mapeamento disso daí. Eles vêem até E a sua olha, situação financeira, né? deve ver tudo, eles têm controle, é o que a gente tá falando, eles conhecem. Devem ter visto, e sem contar que o inimigo também sabe, né, no espiritual, os demônios sabem do futuro. Sim, verdade. Lembra daquela passagem do Gadareno? É o que viesses fazer aqui antes do tempo, eles sabiam o que ia acontecer do futuro. Sim. Olha só, os demônios conhecem o futuro também. E aí me ofereceram, sabe quantos que me ofereceram? Na época, 1 quanto? milhão de reais por mês. 1 milhão por mês? Por Naquela mês. época. Naquela época. 1 milhão, irmão. Só para Nossa. pensar. Só que assim, eu falei assim, isso aí é vender a alma pro diabo. Literalmente. Literalmente. Mas você vê como que é aquilo, né? A sedução. Pelo poder. E às vezes Pelo você. dinheiro. E às vezes a pessoa, se ela for fraca, né? Porque eu sempre falo, pastor, É. aqui, que o homem, ele cai por 3 coisas, basicamente, na vida como um todo, né? Ou ele cai por mulher, É. por poder ou por dinheiro. Sexo, né? poder e dinheiro. Essas É a coisas trindade que o cara da vai cair. sedução. As pessoas caem. É mulher. Você pode ver, é sempre. Mulher ou homem, né? É, Pode ser o exatamente. contrário, um ser humano. Poder, ostentação, status, fama ou dinheiro. Mamon. E nessa daí, pra você, às vezes, tá numa situação difícil, né? Jesus foi tentado quando? Quando ele tá quebrado no Quando tava deserto, com né? fome. Você concorda? Soube, O inimigo, ele vai tentar. Ele não vai tentar você assim quando você tá bem. Tá tudo tranquilo. Maravilha. Né? Não, ele tenta você no momento de maior fragilidade que você tem. Naquele momento, eu não lembro, acho que foi 2017 ou 2018, eu tava fragilizado financeiramente, buscando em Deus, orando o dia inteiro no meu quartinho de oração, orando 8, 10, 12 horas por dia. Só que assim, eu estava debaixo da direção do Espírito Santo, dentro do que ele tinha me falado. Então, me ofereceram 1 milhão e o grã-mestre queria falar comigo e tal, porque eles fazem essa captação. Ele falou assim, ó, se Deus tem um propósito tão grande com ele, eu também vou querer. Vou querer Eu surrupiar. sempre falo que existem demônios recrutadores, eles querem recrutar o dom que você tem. Caramba. Olha, é que eu não gostaria de citar aqui, mas pega o espiritismo. Quando os espíritas veem uma pessoa que carrega um dom da parte de Deus, o que eles falam para a pessoa? Essa pessoa precisa desenvolver a mediunidade. Na realidade, muda a palavra. Vou traduzir na linguagem que a gente usa teológica a nível de libertação. O que eles estão dizendo é o seguinte: essa pessoa tem um dom, mas tal entidade quer recrutar aquele dom para ela. A Assim entidade que seria o demônio. Lógico. Quer utilizar aquele dom que a pessoa carrega para si. E usa. E a pessoa Entende? fica sendo usada. Com certeza. É assim que eles fazem. Então, eles, de alguma forma, eles conseguem enxergar. Então, aí tem essa questão. E detalhe, isso aqui é exclusividade, hein, que eu vou falar. Exclusividade do TubaCast. Quem que é o pai da maçonaria, você sabe? Pai da maçonaria. Falamos aqui dele várias vezes antes de É iniciar. o anticristo? Não. Eita. O pai da maçonaria foi Shlomo de Meller, o rei Salomão. O rei Salomão? Salomão é considerado, inclusive, pelos maçons e pela magia negra, o pai deles. Por conta da sabedoria dele? Não só da sabedoria, mas por quê? Porque Salomão, ele fez a besteira. Olha só, você que está assistindo. Biblicamente, todo rei tinha que carregar com ele um mini Sefer Torá, um mini livro da Torá. Na Torá, existem 33 mandamentos que os reis tinham que praticar. 33. Pode ser. Vai cortar? Não pode cortar. Ah, tá. 33 mandamentos. Olha só. Esses 33 mandamentos, um deles dizia o seguinte. 2 deles, né? Dizia o seguinte. Um era: o rei não terá
muitos cavalos. Interessante, por que Deus falava para o rei não ter muitos cavalos? Simples, porque naqueles dias os cavalos, eles eram exportados do Egito. Então, para quem quisesse cavalo, tinha que ir para o Egito. Deus falou: já tirei vocês do Egito, então eu não quero que vocês voltem para o Egito. Olha só. Deus disse assim: o rei não terá muitas mulheres. Salomão teve um harém de 1000 mulheres. Olha só. Ou seja, muitas mulheres que foram presentes, diplomáticos, essa é a grande verdade, princesas, mulheres lindas daquela época, que ele recebeu como presente. Só que mulheres que adoravam outros deuses. E dentro desse prisma, sabe o que aconteceu? Salomão foi para onde? No Egito. Foi estudar magia negra em uma escola chamada Mênfis, no Egito. Hoje tem até marca de instrumento musical chamada Mênfis. Nossa, Mênfis era uma escola de magia negra no Egito. Aprendeu artes mágicas, aprendeu essas questões com os demônios. Por isso que o pessoal fala, né? que aprendeu a cortar pedra, né? Não pedra, essa questão que você falou aí do demônio, tal, isso ele aprendeu na escola de magia no Egito, Mênfis. Então, Salomão, para quem estudou, sabe do que eu estou falando. Salomão é tido como pai da magia negra e da maçonaria. Por que da maçonaria? Porque a maçonaria ela trabalha com um sistema piramidal e que um ajuda o outro para chegar em níveis econômicos elevados. Quem foi Shlomo Melecher? O homem mais o quê? Mais rico, Do mundo. mais sábio que existiu nos seus dias. Riquíssimo. Hoje, ele seria o maior sheik. Hoje os sheiks, né? Hoje seria o homem mais rico do mundo. Então, ele é tido como pai da magia negra, como pai, inclusive, da maçonaria. Então ele segue muito ali os livros de Pode Salomão. perceber. As senhas que eles usam, olha só, tá tudo ligado ao templo de Shlomo Melecher. As duas colunas, uma é Boaz, outra é Yarim, Jaquim, é senha que é usada entre eles, em nível hierárquico dentro da maçonaria. Quando se fala Boaz, é um nível de hierarquia. Quando se fala Jaquim, é outro. E aí vai passando os níveis de Você tem hierarquia. níveis de hierarquia. Então, Salomão fez muita besteira na vida. Depois ele se arrepende no final, Lá em mas fez Eclesiastes, ele já muita tá meio. besteira. A Bíblia, ela vai narrar a vida de Salomão em 3 livros. São 3 fases da vida dele. A primeira fase é chamada de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. O que é Cântico dos Cânticos? É aquele livro que é uma poesia sexual, né? Ele vai falar da sexualidade. Ele é mais carnal. Ele é mais novo, então ele é mais carnal. A carnalidade tá à flor da pele. A questão sexual, mulher. Pode ver, a pessoa quando é mais nova, ela não é mais à flor da pele. Sim. Depois vem o ponto de equilíbrio dele. Qual é? É o livro que ele escreve chamado de Mishlei, Provérbios, onde ele faz ponderâncias. O que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal. Ele tem já mais um equilíbrio. Depois vem o último livro dele, que é chamado de Kohelet, que é Eclesiastes. Que aí ele já é um homem experiente. Tá tranquilo. Um homem que já passou por muitas coisas na vida. E ele diz assim, agora já não diz mais o rei, mas o pregador. De vaidade, Tudo de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então ele percebeu que esse mundo é uma vaidade. Então tudo é vaidade. Esse microfone é vaidade, esse óculos que eu tô é vaidade, esse anel que eu tô é vaidade. Aí tem gente que fala assim, já viu aquelas igrejas tradicionais? Irmão é vaidoso, essa irmã é vaidosa, mas nem sabe o que é isso. Vaidade é tudo aquilo que tira você da presença de Deus. Então, se o meu óculos me tirar da presença de Deus, isso é uma vaidade de destruição. Mas, biblicamente, tudo é vaidade. Então, Salomão, ele teve esses... A vida dele é narrada no sentido de 3 fases. Fase carnal, fase de equilíbrio e fase de compreensão da vida.
Só que fez um monte de besteira. Estudou magia negra em Mênfis, no Egito. E como? E é considerado hoje pela maçonaria Uhum. como o pai da maçonaria. Se você fizer o levantamento, é só estudar. Você vai ver que eles vão utilizam muito o templo de Shilomon de Mela. Estão ligados a isso, as duas colunas do templo. E ó, detalhe, hein? O pai fez o templo, a arquitetura, só que quando ele se desvia, ele faz um templo rival ao templo de Deus, tá? E detalhe, vai lá e me coloca um pentagrama em cima. Você tá entendendo? Me Ele colocou um colocou um pentagrama. pentagrama? Pentagrama, é só estudar. Tem gente que vai ficar louco comigo que eu vou falar isso aqui, mas é verdade. Depois se arrepende no final. Mas E na Bíblia se diz que ele se deu com outros deuses, né? É mais ou menos essa passagem, né? tudo que eu tô falando aqui tá ligado a isso. Outros deuses. O que é outros deuses? O judaísmo chama isso de padrão de assimilação. Por que o povo foi levado para o cativo babilônico? Um dos motivos, padrão de assimilação. Assimilou a cultura dos outros deuses. Ou seja, começou a ter as mesmas práticas. O que Salomão fez. Começou a praticar as mesmas coisas que os outros praticavam para os deuses, inclusive no Egito. Sabe quantos deuses tinha no Egito? Nos tempos de Moisés, eram 2.000 deuses e 10 primordiais. 2.000 deuses? E 10 primordiais. As pragas, são 10 pragas, concorda? Concordo. Na realidade, eram devolução de afronta contra os 10 deuses do Egito. A última praga é a praga dos primogênitos. Por que Deus mandou a última praga? Por quê? Porque Deus estava devolvendo a afronta, porque lá no início os primogênitos dos hebreus foram afogados no rio Nilo. Deus falou assim: vocês mataram os meus primogênitos, agora os seus vão morrer também. Deus estava na realidade, e tinha uma entidade por trás ali. Deus estava julgando. Deus disse, tá em Êxodo capítulo 13, é só você ler. Deus disse assim: eu enviarei juízo sobre os deuses do Egito. E enviou mesmo. As 10 pragas são 10 juízos contra os deuses do Egito. Mas naqueles dias eram 2.000 deuses, 10 primordiais, principais. E que estão ligados a um monte de coisa do que a gente tá falando aqui. Deuses na Bíblia são anjos caídos, tá? É, que aula que a gente tá tendo aqui, hein? Deuses na Bíblia são anjos caídos. Deuses na Bíblia tá ligado a isso. E esses deuses estão aí. Eles ainda estão na Terra. Muitos deles agem. Alguns foram aprisionados. Vão ser soltos ainda. Alguns têm várias vertentes, né? Alguns dizem que eles estão num planeta que a gente conhece como Saturno. Como que eu posso falar para você? O anel de Saturno, na realidade, ele é uma prisão. Seria uma prisão. Isso é uma vertente, tá? Eles estão aprisionados. Alguns, eu acredito que estão soltos. O próprio Rassatã, você vai ver Rassatã em Jó. Deus pergunta: de onde você veio? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, ele entrou naquela dimensão como se ele tinha acesso, você concorda? Concordo. Ele entrou. Depois, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quem que aparece na tentação? Ele mesmo? Rassatã, o diabo. Ele tá preso? Não. Não estava preso. Ele estava solto. Ao redor, né? Então, assim, tem várias questões. Eu acredito que alguns deles estão presos e esses de Gênesis 6 foram aprisionados. O de Gênesis 6, que hibridizaram a humanidade, misturaram semente animalesca, angelical, humana, foram aprisionados. Tá lá em Judas capítulo 1, a partir do versículo 5. Deus julgou. Mas também tem alguns que vão ser soltos. Tem os que desceram, tem os que estão aprisionados e tem os que vão descer.
Ixi, aí é outra. Nossa. Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo